Olá pessoal, sou Tatiana Scremin e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre as situações, problemas que acontecem no controle de estoque. Antes peço para você se inscrever no canal para receber informações sobre ICMS, IPI e ISS. Então, são diversos problemas que acontecem no dia a dia envolvendo o controle do estoque. Muitas situações são falta de documento fiscal, o mais comum é a falta do documento, comprar mercadorias sem nota fiscal ou vender mercadorias sem a nota fiscal. Então, já começamos por aqui. É obrigatório, ter documento fiscal nas entradas, que não pode ser nota de venda ao consumidor, não pode ser cupom fiscal, tem que ser ou nota fiscal eletrônica ou nota modelo 1A, quando a nota fiscal eletrônica ela não é obrigatória, para o fornecedor. Então, toda entrada tem que estar acobertada de documento fiscal. Toda saída também tem que estar documentada com documento fiscal, Entrada e saída com as devidas documentações. Devoluções é um problema muito sério, A devolução acontece da seguinte forma. Quem que tem que emitir a devolução? É quem está efetivamente devolvendo a mercadoria. Então, assim, se quem está devolvendo é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que não é contribuinte do ICMS, tem estados que aceitam nota fiscal avulsa. Então, essa pessoa física, essa empresa não contribuinte podem emitir a nota fiscal avulsa ou a própria empresa fornecedora emite uma nota fiscal da entrada, dessa devolução. Totalmente possível, Então, os estados que têm nota avulsa aceitam as duas situações, ou a avulsa ou a nota fiscal de entrada. As duas não, uma coisa ou outra. Senão duplica a entrada. Se não tiver avulsa, faz direto, o próprio fornecedor pode emitir a nota fiscal de entrada. Então, o próprio fornecedor, ele pode emitir a nota de entrada numa devolução somente quando quem devolve é uma pessoa física, ou pessoa jurídica não contribuinte do ICMS, ou ainda a mercadoria ela foi recusada no momento do recebimento. Chegou lá, o cliente recusou na hora, não aceito pelo motivo tal, recusou, aí o próprio fornecedor faz uma entrada. Quando a mercadoria nem sai do fornecedor, que a gente acaba fazendo aquela nota de ajuste, porque não dá mais para cancelar após 24 horas. Isso também o próprio fornecedor emite uma nota fiscal de entrada. Então, destinatário, ele é contribuinte do ICMS, é ele, destinatário, quem faz a nota fiscal de devolução. Então, ele dá entrada no sistema e ele emite a nota de devolução. Ele só não precisa fazer isso quando ele recusou na hora ou quando nem chegou para ele. Aí o próprio fornecedor faz. Neste caso, o destinatário não lança a nota fiscal, nem uma nem outra, Porque uma anula a outra e essa anulação é feita pelo próprio fornecedor. Ajustes no estoque, previsão legal não tem, Como tudo tem que entrar com nota fiscal e tem que sair com nota fiscal, esse termo ajuste de estoque, em geral, ele não existe. Então, muitas vezes a empresa ela tem contabilmente, vamos supor, R$1 milhão em estoque, mas fisicamente ela tem R$100 mil de estoque. Por quê? Porque ela vende sem nota fiscal. Então, ela compra com nota e vende sem nota e aquele estoque vai aumentando contabilmente, porque fisicamente não tem, não existe, porque foi vendido tudo sem documento fiscal. E aí não tem solução para esse caso, Quer dizer, tem, reconhecer a receita e pagar os impostos, Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, foi criado o Bloco X para quem emite cupom fiscal, que é o Bloco 10, para controlar o estoque. Então, as empresas têm que mandar mensalmente o saldo final do estoque e aí o Estado está de olho nesses problemas que acontecem no estoque no dia a dia e o pessoal acaba não resolvendo. O que também tem que ser feito sempre? Perda, Quando é perda? Aqueles produtos que vão para o lixo porque quebrou, ficou obsoleto, roubou, alguém roubou, Nos casos de furto, roubo, deterioração, passou da validade. Sempre que a empresa tem um prejuízo dessa perda, ela tem que tirar essa mercadoria do estoque. E ela tem que emitir uma nota fiscal de baixa do estoque por perda, que é o CFOP 5927. Aí tem que ver no seu estado como é que faz a questão de se tem alguma outra burocracia além da emissão de nota. Então, emite-se a nota 5927 e eu tenho que estornar o crédito, porque é uma nota não tributada, Então, não tributada, eu não tenho direito a crédito do ICMS. Então, a nota de perda, ela resolve a questão do estoque. Estou com uma mercadoria em estoque e essa mercadoria, ela foi perdida, foi extraviada, foi roubada, passou da validade, ela vai pro lixo, eu faço a nota fiscal de perda 5927. Também tenho que cuidar quando eu coloquei no estoque uma mercadoria e eu retirei ela do estoque para uso e consumo,
ativo imobilizado ou para uso na prestação de serviço, né? Nada impede que eu tire do meu estoque, mude a destinação do produto. No primeiro momento era para revenda, mas agora eu mudei de ideia. Não é mais para revenda, é para uso e consumo, para ativo. Por que eu vou comprar se eu tenho no meu estoque? Posso tirar, só que daí eu tenho que baixar isso do estoque, né? Aí eu tenho que ver também no meu estado se tem que emitir nota fiscal ou não. Em regra geral, não se emite nota fiscal para retirada do estoque dessa mercadoria na mudança de destinação, para mudar para uso e consumo, uso no serviço ou ativo imobilizado. Não se emite nota por falta de previsão legal, não tem uma efetiva circulação de mercadorias, né? Então, tirei do estoque, o correto seria o quê? Controle gerencial, baixou do estoque, manda esse controle para a contabilidade também fazer a baixa. Não esqueçam que uso e consumo, uso na prestação de serviço não dá crédito, então tem que ir lá e fazer o estorno do crédito. Ativo imobilizado, crédito, se for possível, em 48 vezes. Então, eu vou lá, eu faço o estorno do crédito, depois começo a controlar isso em 48 vezes. Se eu recebo mercadorias de produtor rural, né? Sempre que eu recebo nota fiscal de produtor, eu tenho que emitir a contranota. E essa contranota é lançada na escrita fiscal, e aí o produto entra no estoque. Tem estados que aceitam lançar direto a nota fiscal do próprio produtor, tá? Mas você tem que ver a legislação do seu estado. Se não falar nada, é porque pode-se lançar nota direto do produtor na contabilidade, na escrita fiscal. Mas geralmente manda-se emitir uma contranota. Aí você faz uma contranota. Para que é a mercadoria? É mercadoria para revenda. Comprei do produtor rural para revenda. Faço a emissão contra o produtor rural, CFOP 102. Aquilo ali eu comprei frutas para fazer doce, para fazer geleia. Então, eu emito nota fiscal de entrada no 101. Compra para industrialização. Então, o CFOP de entrada na aquisição do produtor rural é sempre de acordo com a destinação que eu vou dar daquele produto que eu estou adquirindo do produtor. Não, eu não adquiro de produtor, eu sou produtor, uma empresa com CNPJ, e ela faz criação de gado, por exemplo. Aí nasceu um bezerro. Como é que eu jogo esse bezerro no estoque? Né? Ou é criação de suínos e nasceu os filhotes. Como que eu jogo esse filhote para o estoque, né? Então, neste caso, nós vamos emitir uma nota fiscal contra a própria empresa, 1949, nascimento de bezerros, nascimento de filhotes de suínos, por exemplo, né? Então, eu emito uma 1949 contra a própria empresa, com a quantidade que eu estou colocando no estoque, se for quilo em quilo. Então, depende como que funciona. A minha empresa, ela colhe maçã, ela tem plantio de maçã, né? De colheita de maçã. Então, ela foi lá, tirou da macieira uma quantidade X de maçã. Então, ela vai fazer uma 1949 na quantidade que ela está jogando no estoque, né? Então, tem que fazer essa nota fiscal. Na produção agropecuária é assim, e também no caso de extração. Por exemplo, a minha empresa vende areia. Eu não compro areia de terceiros, eu extraio de um terreno da própria empresa essa areia para vender. Então, a empresa vai emitir uma 1949, extração de areia, e vai colocar em quilo, se eu não me engano, areia é metro cúbico. Então, você vai colocar a unidade de medida aceita, né, para aquele tipo de mercadoria. Então, jogou no estoque para poder vender. Compra de pessoa física, não tem nada que impeça uma pessoa física esporadicamente fazer uma venda. Tem estados que permitem que essa pessoa física emita uma nota fiscal, né, uma nota fiscal avulsa. Neste caso, a empresa que está comprando, recebendo da pessoa física, escritura nota avulsa. Está valendo. Se não existir nota avulsa, na compra de uma pessoa física ou de uma empresa não contribuinte do ICMS, a própria empresa compradora pode emitir essa nota fiscal de entrada. Então, vamos supor que eu estou adquirindo, a empresa está adquirindo um carro usado de uma pessoa física. Então, você vai emitir uma nota fiscal de entrada, se for para revenda, 102, se for para o ativo mobilizado, 551, contra aquela pessoa física que está vendendo esse ativo imobilizado para você. Então, isso vale para pessoa física e vale para empresas, né, pessoas jurídicas que não têm inscrição estadual, tá? Então, a própria empresa compradora pode emitir a nota fiscal de entrada. Gente, para finalizar, são alguns casos que eu lembrei que dá problema no estoque, né? Mas cuidado com o estoque negativo, né? Como é que eu vendo uma mercadoria que eu não tenho no estoque? Estoque negativo não existe, né? Então, o que está acontecendo? Ou você está comprando sem nota fiscal, né? A empresa está comprando sem nota, ou a empresa esqueceu de dar entrada à nota fiscal.
né? Então, os casos mais comuns que dão furo no estoque é o esquecimento da baixa do estoque por causa da perda, né, do furto, da deterioração, compra e venda sem nota fiscal, que não, né, tem que fazer, a retirada do estoque para uso consumo, ativo mobilizado, uso no serviço, ou no caso da produção agropecuária, imagine, nasce um bezerro, você vende o bezerro e não emitiu nota fiscal de entrada. O estoque vai ficar negativo. Claro que às vezes o estoque não fica negativo pela quantidade que essas empresas têm de estoque. As quantidades são altas. Mas se você controlasse um por um, né? Entrou um produto totalmente novo, a primeira colheita de um produto novo, por exemplo, né, ficaria negativo se não emitisse a nota fiscal de entrada, né? Então, são situações previstas em regulamento que a gente pode adotar e deve, né, adotar para o estoque ficar correto. E para finalizar, nós temos ainda duas situações. A importação de mercadorias, que o próprio importador emite uma nota fiscal contra o exportador, né, contra a empresa do exterior que ele está adquirindo a mercadoria. Então, CFOP iniciando em 301 se for para industrialização, 302 se for para revenda, né? Então, o próprio importador emite a nota fiscal de entrada e aí essa mercadoria vem para o estoque, já que o documento do exterior não tem validade no Brasil. Indústria, o controle de estoque é um pouquinho mais complexo do que no comércio, porque no comércio eu compro cadeira, eu vendo cadeira, eu compro borracha, eu vendo borracha. Agora a indústria é um pouco mais complexa, né? A indústria ela compra vários insumos e vende um outro produto. Então ela tem que fazer fichas técnicas, né, para controlar isso. Então, por exemplo, se ela é uma confecção de roupas, ela vai ter entrada de tecido, de botão, de linha, de zíper e vai ter a saída, por exemplo, de uma calça. Então, todo esse controle de estoque, da quantidade de tecido, de linha, de zíper, de botão, que vai em cada unidade de calça, é feita uma ficha técnica, para poder baixar os insumos um a um e passar o estoque para produto acabado, né? O bloco K do SPED fiscal, ele veio para isso, para controlar esse estoque da indústria, né? Os restaurantes, apesar de não serem estabelecimentos industriais, eles têm é parecida, a ideia é parecida, porque o restaurante compra arroz, feijão, carne e vende uma refeição pronta. Então, ele tem que ter ficha técnica para isso, né? Claro que tem situações que não são possíveis fazer ficha técnica. Seria o caso, por exemplo, de um buffet livre. Então, neste caso, o sistema ele tem que estar preparado para transformar o arroz, o feijão, o macarrão, a carne em uma refeição, né? Porque a transição de estoque dos insumos, dos ingredientes para o produto acabado tem que acontecer. Senão, como é que fica o estoque da empresa, né? Então, gente, sobre a questão do estoque era isso. Até o próximo vídeo.